Então, galera, dando continuidade ao vídeo anterior, depois de ter treinado uma primeira vez por farra, treinado e feito coisa errada na segunda vez também por falta de informação, na terceira vez que eu decidi voltar à academia, eu voltei um pouco mais diferente, entendeu? Eu voltei mais focado em mim. Eu já sabia o que eu faria para fazer o uso de hormônio, quais seriam alguns remédios que eles iriam evitar alguns colaterais que eu estava tendo, entendeu? Inclusive aquele de ter problema de atrofia testicular, algum problema de ereção futuramente, certo? Então o que eu fiz? Eu procurei uma academia, só que eu procurei já uma academia com um foco diferente. Eu não queria mais academia, por exemplo, tinha muita beleza. Eu procurei mais uma academia voltada para o funcional, entendeu? Onde eu tinha pessoas que treinavam, uma galera grande, que tinha um certo conhecimento, entendeu? Porque eu falei, se eu ficar nessa no que eu tô, sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu escolhi uma academia, tinha uma aparelhagem legal, não tinha nada de beleza, de bonito, mas era funcional, entendeu? A academia tinha uns aparelhos que era funcional, era o que eu queria. Uma coisa eu falo pra galera, que quando vai procurar uma academia para treinar, para aquela galera que quer evolução, não esquenta muito por aparência, academia bonitinha, não, vai pelo funcional dela. Porque você está num lugar, veja bem, que você quer. Eu no meu caso, eu não quero status, cara. Eu não quero um lugar bonito. Eu quero um lugar que me dê resultado, entendeu? Que era o que eu vinha buscando, cara, e não conseguia. Então o que aconteceu? Dessa segunda vez, quando eu voltei, eu já tinha um macetinho para evitar que o meu corpo parasse a produção natural de testosterona, entendeu? Tem um remédio que chama-se Proviron, entendeu? E eu usava, que foi o remédio que o médico me receitou para mim voltar à minha produção natural de testosterona. No caso, ele trabalha em cima da minha fertilidade. E eu tomei um remédio que se chamava na época, que era o Choragon, era o Choragon. Na época você achava fácil, era um remédio de fertilidade para pessoa que tentava ter filho e tinha problema de infertilidade. E o que faz esse remédio? O Proviron, se você utilizar ele durante o ciclo, no meu caso eu passei a utilizar durante o ciclo, o que eu percebi? Eu percebi que o meu corpo, pelo menos a parte da próstata, ela não teve diminuição de tamanho, entendeu? Eu não tive problema de líbido nenhum durante o ciclo, independente da droga que eu fosse trabalhar. E se eu fizesse com o Choragon, entendeu? O que estaria fazendo no meu corpo? Eu não estaria tendo mais atrofia testicular, entendeu? Então, aquele problema de encolhimento dos grãos, eu não tinha mais. Só que na época eu não sabia dosar esses remédios certinho. Então, eu jogava 1.500 UI na semana, eu jogava tudo. Hoje em dia, a forma mais correta que eu encontrei de utilizar algum remédio para evitar atrofia testicular, que você pode entrar em qualquer blog de fisiculturismo, ele dá lá para você tomar o Choragon, o Chorilon, né? O Choragon, na verdade, você não vai mais achar o Choragon, você vai achar Chorulon ou a VT-Core, entendeu? A VT-Core, ela é extraída, para quem a galera não sabe, ela é extraída da mulher, entendeu? Da urina da mulher grávida, e isso daí serve para quê? Para um tratamento de fertilidade. Isso daí é aplicado em gado. O que faz? No caso de uma vaca, um exemplo, ele ajuda a vaca a segurar o embrião, e aplicado no boi, ele aumenta 500 vezes mais a produção de testosterona do animal. Então o que acontece? Só que você tem que saber dosar isso daí. Eu não vou aplicar 5.000 I no negócio. Aquilo aumenta 500 vezes mais a produção de testosterona. O excesso de testosterona, como todo mundo já sabe, ele vai me aumentar o quê?
e vai aumentar meu estrogênio, independente se é o natural ou não, mas vai aumentar. Isso daí eu não quero que aumente. Então o que eu passei a usar? Durante os meus ciclos, eu passei a usar a VT Core, atualmente hoje eu aplico 250 UI na segunda-feira, 250 UI na quinta-feira. Isso daí é feito 2 vezes na semana. E eu uso 2 comprimidos de Proviron durante a semana, entendeu? Então o que acontece? Esse problema de atrofia testicular, problema de lípido, eu não ia ter mais. Só que eu tinha um problema ainda que eu não conseguia resolver, que era a parte da minha alimentação. Quando eu voltei dessa segunda vez, eu voltei, achei uma academia legal para treinar, um lugar bacana, só que eu continuei batendo em cima do quê? De anabolizante e suplementação. Continuei com o mesmo erro. Então o que acontece? E eu fiquei meio que refém daquilo ali, eu não conseguia sair fora. Porque toda vez que eu parava, eu murchava. Toda vez que eu parava, eu murchava. Eu não entendi o porquê. E eu fui usando, fui fazendo uso. Pelo fato de eu ter pouco conhecimento, eu achava que tudo também era a base de droga, a base de anabolizante. Eu achava que eu ia ficar grande tomando anabolizante e suplementação. Continuei, tudo bem. Então meio que eu me tornei refém do negócio. Só que, como eu falei, eu nunca pensei na minha vida em competir, em subir num palco de fisiculturismo. Eu queria era crescer, como toda a galera faz. E continuei. Comecei a treinar. Pelo fato de eu usar esses medicamentos, eu percebi que eu tive um aumento de força muito grande, porque eu passei a utilizar minha testosterona natural do corpo, fora a sintética que eu jogava. E eu parei de tomar um monte de droga errada que eu usava, entendeu? Que eu não sabia também fazer uma associação de ciclo. Eu jogava antigamente estano sem testosterona, eu fazia um monte de cagada. Então, hoje em dia, o ciclo correto para mim, o que seria? A testosterona é a base de qualquer ciclo. Exemplo, você vai fazer um ciclo, você vê o que você quer. Eu quero inchar. Tudo bem, você quer inchar? Então você vai escolher o tipo de testosterona que ela vai te dar aquela retenção. Eu quero, um exemplo, uma semidefinição. Você vai usar outra testosterona. Eu quero trabalhar num processo de definição. Você vai trabalhar com outra testosterona. Só que nesse meio tempo, um dos anabolizantes que eu mais gosto de usar é a dita da trembolona. Então o que acontece? Eu passei a usar trembolona e jogava o enantato de testosterona, que era conhecido como ciclo 6, que é conhecido como ciclo 6. Hoje em dia, o que acontece? A ciclo 6, na minha cabeça, foi uma das melhores que eu utilizei até hoje. Só que o que acontece? Pelo fato dela vir do Paraguai, tem muita falsificação. Você nunca sabe o que você está jogando no corpo, se realmente aquilo é bom ou não. Antigamente eu usava uma porcaria de uma testosterona que é chamada de Testogar. Para a galera que não sabe, essa porcaria é encontrada no Paraguai a $7. Agora, me fala uma coisa. Normalmente, eu quero que vocês fiquem cientes de uma coisa. Se você vai ter um carro, você faz questão de colocar uma gasolina boa no seu carro, entendeu? Para não ter problema com ele. No seu corpo, é sua vida que está em risco. Você tá usando o quê? A sua vida, mano. Isso daqui, se você errar, você não tem segunda chance, não tem retífica, não tem nada. Se você errar, se você fizer merda, é caixão, cara. Entendeu? Então, eu procurei colocar o quê? Coisas boas no meu corpo. Então eu tirei essa merda dessa Testogar, porque vem 25 ml de propionato de testosterona a R$90, cara. Isso não existe, isso daí é muito barato, cara. Pode ter certeza que você está tomando uma coisa de má qualidade, entendeu? Aí o que eu passei a optar? Eu passei a optar pelos laboratórios underground, os labs brasileiros, que normalmente tem um químico, o cara ele importa o sal lá do Canadá ou da China, ele faz a coisa, faz todo o processo e
e repassa, entendeu? Então, eu comecei a utilizar um lab que eu estava utilizando, mas que infelizmente vai fechar, cara, que é muito bom, era a Dual Pharma, entendeu? Mas que esse negócio do dólar, coisa e tal, o que aconteceu? Ele acha inviável continuar com o lab aberto pelo fato de repassar essa coisa para os atletas e prejudicar a gente. Mas, meu, comprar coisa do onde? Do Paraguai, cara, é fria, entendeu? A MP, a Muscle Pharma, meu, vende coisa falsificada pra caramba, vocês não fazem ideia. Você vai chegar lá no Paraguai, por exemplo, para comprar alguma coisa, o cara fala assim, ó, você quer essa testosterona, no exemplo, no ciclo 6, ó, tem um ciclo 6 de 15 dólares, de 30 dólares e de 40 dólares. Mas o que muda? O que vem dentro, é lógico, entendeu? O cara vai fazer a venda, que se fode, chega aqui, o cara vai, pá, eu vou jogar essa merda, e joga no corpo. O que acontece? Você jogando uma porcaria dessa daí no corpo, eu jogando, eu não vou ter resultado, um ganho. O que eu vou ter? Eu vou ter um colateral só, entendeu? Por mais que um atleta faça dieta, por mais que um atleta come certo, por mais que você faz tudo regrado, não como, veja bem, eu não como fritura, eu não como isso. Por que você acha que dá alteração no seu colesterol, a pessoa que é usuário de anabolizante? Entendeu? O primeiro colateral que você vai fazer usando anabolizante vai ser o seu colesterol, ele vai estourar lá em cima. Mas por quê? Devido ao óleo dos anabolizantes, entendeu? Devido você vai desregular totalmente o seu eixo hormonal, o seu eixo HTP, você vai ter um problema relacionado ao estrógeno do seu corpo, mais uma vez, que justamente que ajuda a regular o colesterol. Então, beleza, essa parte de laboratório eu já tinha acertado, já estava pegando coisas boas, eu já tinha um conhecimento maior sobre o hormônio, entendeu? Eu já tinha uma certa maturidade muscular, entendeu? Como eu falei, eu nunca pensei em competir, então eu queria melhorar. Fui treinando, fui melhorando, só que faltava, eu não sabia comer ainda. Então o que aconteceu? Eu tinha medo do quê? De parar e murchar tudo de novo, entendeu? Eu falei, eu vou parar, eu vou murchar. E o que eu fiz? Eu fiz uso contínuo, dava uma pausinha, a hora que eu percebia que dava uma pausinha, a hora que eu percebia que o meu corpo estava começando a estourar um monte de espinha, jogando espinha, o que acontecia? O meu organismo ele já estava fechado os receptores, ele já não estava mais absorvendo aquelas drogas que eu estava jogando. Então o que acontece? Quando começou a sair muita espinha, o que aconteceu? O corpo estava eliminando, era muita bomba, era muita coisa que eu estava jogando nele, entendeu? E ele estava rejeitando, e é normal, isso acontece com todo mundo. Você tem uma alteração hormonal, a primeira coisa que vai te dar é espinha, entendeu? Então eu parava, eu fazia uso, parava e usava, no caso, a TPC, eu mantinha um tempo, eu segurava ela com oxandrolona, fazia, lógico, eu jogava oxandrolona não na intenção de limpar, mas na intenção de segurar meus ganhos, porque como a maioria sabe, ela é um anabolizante com colateral baixo, entendeu? Ela tem um colateral, mas era muito baixo, e eu tinha medo, sabe? Eu estava refém ainda da droga, eu não tinha conseguido me livrar dela, e ficava, fazia meu HCG certinho, tomava meu Proviron certinho. Eu não costumo usar o Clomid porque todo remédio ele tem seus colaterais, e o tamoxifeno, normalmente o tamoxifeno, o colateral dele é a diminuição do hormônio fator do crescimento, que é o IGF-1, entendeu? Então meu corpo ele ia parar de produzir esse hormônio, ele atrapalha. E o Clomid, para quem não sabe, o colateral dele é cegueira, mano, entendeu? Então eu ficava com medo de usar essas coisas, então eu ficava nessa daí, eu segurava, eu não tinha atrofia, parava e segurava. E chegou uma época que meu corpo ele estagnou, ele parou nos 86 quilos, não ia nem para cima nem para baixo, e eu me matando, tomando suplemento, e era aquilo, né? E treinava, e fazia aquele treino normal, a parte de cima, beleza, como a maioria da galera faz. Meu foco de perna, meu treino de perna era muito ruim na época, entendeu? Era ruim, porque pra mim, eu ia treinar, fazia extensora, cadeirinha lá, os adutor,
era o arroz e feijão, entendeu? Como a maioria não faz. E beleza, a parte de cima evoluindo, a coxa meia boca, era mais retenção do que alguma musculatura. Na verdade, o meu corpo inteiro era retenção. Porque o que eu comia? De manhã eu tomava um copo de leite, no almoço eu comia batata, arroz, feijão, isso daí. De tarde eu não comia nada, comia um pão com presunto e mussarela no trampo. O que eu fazia depois? Dava antes do treino, nem chegava em casa nem treinava, comia miojo, mano. Aquela porcaria lá, pra quem é atleta, não é pura gordura, é pura merda. Por causa de 5 minutos, de vez você fazer um miojo, cara, faz um macarrão, entendeu? Pra galera que quer ganhar. Isso sim é uma alimentação, um macarrão, uma carne moída, entendeu? Mas não caia nessa de jogar miojo pra ir treinar. Entendeu? Então era assim, eu tava pecando ainda nessas partes, meu corpo não evoluía, não ia, eu era seco, eu não tinha um volume legal, mas, como eu disse, eu era totalmente dependente das drogas. E foi assim por um bom tempo, Eu nunca, exemplo, joguei nada pro meu rim, nada pro meu fígado, e fui jogando, fui tomando, até então tudo bem. O que aconteceu? Como eu passei 4 anos treinando assim, meu corpo estava estagnado, eu dava aquelas pausinhas muito básicas, meu corpo, tipo assim, ele meio que fechou os receptores, ele não estava mais absorvendo nada, eu estava acumulando muito colateral, e certa vez eu percebi o quê? Que acho que de tanto eu fazer HCG, eu não sei que merda que me foi, eu sentia uma sensibilidade, normalmente era no peito esquerdo, que dá na maioria das pessoas. Só que não era ginecomastia pelo fato de eu usar um medicamento que ele chama anastrozol, que vai dar 1 mg por dia. Isso daí, o que acontece? Você vai fazer a taxa do seu nível de estrógeno manter baixa, entendeu? Porque o que acontece? Meu corpo ele vai mandar, eu vou mandar as testosterona sintética, mas esse estrógeno ele vai ficar baixo. Então o que acontece? Quando eu parar um ciclo, meu estrogênio está baixo e minha testo está alta. Então o que eu fazia? Eu fazia aquele ciclo básico, eu jogava, era deposterona, que dava retenção pra caramba, fazia coisa errada, deposterona com estano, coisa, uma droga que faz retenção com uma droga seca. Não tem uma finalidade, porque eu não sabia fazer, eu ia na dos outros, eu só sabia regular alguns colateral, entendeu? Então, na minha cabeça, atrasada, eu achava assim, mano, que se foda, se der pau no rim, pau no fígado, o pau levantando, que se foda. Eu tava preocupado com o órgão reprodutor, eu não tava preocupado com o meu interno, entendeu? Por fora, eu tava bonito, mas o meu por dentro, a gente nunca sabe como é que tá, entendeu? Porque você vai fazendo uso contínuo de medicamento, aquilo lá vai te rebentando por dentro, entendeu? Dependendo da coisa, as dosagens que você usa. Mas até então eu sempre respeitava lá a dosagem. Eu jogava lá, no caso, deposteron, estano e trembolona. Aí o que eu fazia? Sempre que eu fazia um ciclo, eu começava com uma droga de meia vida longa. Eu colocava depois da deposteron, eu colocava o enantato da testosterona. E por fim eu jogava o propionato de testosterona. Só que eu não fazia dieta. A única coisa que eu fazia, o que era? Eu cortei doce, refrigerante e as frituras. Não comi nada. Eu parei ali. Então eu conseguia ter uma qualidade. Eu tinha um corpo legal, uma qualidade. Eu era seco, abdômen bonito. As pernas era lá aquela coisa, né? Não era aquela coisa muito legal, porque eu nunca tinha pegado firme mesmo. Eu era como a maioria da galera. Entendeu? Então, e foi indo 1 ano, aí eu fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos, e meu peso estagnado, não ia, não subia, e socando suplemento para dentro. Eu parava, eu percebia que eu estava murchando, bomba de novo, murchando, bomba de novo. Era isso que eu estava fazendo, eu estava me prejudicando. Aí o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa aqui em Araraquara, que é um puta de um fisiculturista, entendeu? Não quero, hoje ele é patrocinado, merece o patrocínio que tem, é um cara que ralou pra caramba, por outros motivos hoje a gente não tem tanto contato mais como que eu tinha antes com ele, mas não tenho nada contra essa pessoa. Esse atleta foi o Cláudio Dumont, entendeu? Então, o que ele foi? Eu fiz amizade com ele
E ele falou, ele ouvia que ele iria para São Paulo. Eu lembro até hoje, ele foi competir um campeonato que se chamava Biodelta, entendeu? E eu nunca pensei em competir nada. Vou lá para ver ele, vou ver como que é, né? E sei lá, o dia que eu entrei lá no teatro, que foi na Unip Vergueira em São Paulo, ele grande, legal, um corpo grande, até na minha cabeça, o fisiculturista, o cara tem que ser grande, entendeu? Eu tinha o padrão dos americanos. O Cláudio, o cara era gigante, grande, entendeu? Uma qualidade muito bonita, uma genética fodida. Falei, cara, nunca na vida. E eu fui assistir esse campeonato. Chegando nesse campeonato, tipo assim, eu tinha um corpo legal. Eu tinha um corpo bonito, não sei o que tem. Ainda eu tive... fui ver ele lá. E assim, o que me motivou a entrar no fisiculturismo, a tentar o fisiculturismo, foi o fato de eu entrei no backstage, sabe? Eu vi os caras um pintando o outro ali dentro, tipo assim, aquela solidariedade, sabe? Que é totalmente diferente aqui fora, um ajudando o outro, a galera trocando ideia. E não sei, me bateu um negócio na cabeça, eu ficava vendo, eu ficava admirando, falei, puta, cara, e um ou outro vez aí eu falei, mano, você tá com um shape bonito, não sei o que tem, né? Só que naquela, né, eu tinha o abdômen pra cima, sempre foi seco, bonito, lógico, faltava um pouco de volume, pelo fato de eu não comer nada, entendeu? Eu comia muita porcaria, cortei as frituras, mas eu não tinha o hábito de comer de 3 em 3 horas. Eu comia açaí, comia qualquer porcaria. Sempre fui seco. Acho que assim, minha genética sempre me favoreceu nessa parte de emagrecer, entendeu? Porque eu já era magro, eu sempre tive essa dificuldade de ganhar peso. Aí eu fui assistir o campeonato e assim, nesse dia, infelizmente, ele perdeu. Ele perdeu porque ele fez uma manobra errada e um cara, eu lembro, acho que o nome dele é Marcelo, se eu não me engano, ele é treinado, ele foi treinado por um outro atleta, que é o Norton. Hoje acho que ele é patrocinado pela Performance. Mano, um cara excelente, um puta de um atleta. E o que acontece? Esse cara, ele tinha 78 quilos. O Cláudio do Monte, na época, acho que ele subiu com 95, 94. Só que ele subiu grande, denso, só que faltou um pouco de definição, entendeu? Faltava um pouquinho de volume para ele, de definição. O volume ele estava muito gigante, tanto que ele entrou lá, não tinha cara para ele. E assim, eu vi um cara de 78 quilos ganhar dele, entendeu? Então, a minha cabeça, em certa parte, mudou o conceito, às vezes, do fisiculturismo. Eu achava que para a pessoa ser um fisiculturista, ela teria que ser o quê? Grande, entendeu? Mas, na verdade, não é assim. Depende. Para você se tornar um fisiculturista, você tem que ter, dependendo da categoria que você for entrar, o que você tem que fazer? Você tem que ver aonde se enquadra o seu perfil, aonde se enquadra o seu shape, entendeu? No caso do bodybuilder, a categoria que eu participo, bodybuilder é avaliado em X. Você tem que ter a dorsal proporcional à coxa. Não adianta você ter a coxa grande e a dorsal pequena, que você perde em termos de simetria. Você hoje tem o fisiculturismo clássico, que seria assim, o cara que ele é grande em cima e as pernas não são tão grandes. E tem, só que tem que estar rachado, tem que estar seco. E tem, no caso, os mains, né, que são as categorias da galera lá que vai pra praia, lá, que põe as bermudas, que é mais, eles visam contra bastante aparência, simpatia. E eu passei a me interessar por ele, o Cláudio em si, me incentivou a subir. E o estranho que foi assim, o que eu achei legal da parte dele, porque ele perdeu esse campeonato, ele não falou nada, ele não reclamou, nada. Ele veio embora quieto. E depois de 15 dias, teve o Mr. Santos. E ele foi campeão, ele levou o Mr. Santos e levou o overall aquele ano. Entendeu? Se eu não me engano, foi de 2013 ou 2012, eu não me lembro, acho que foi 2013. 2012, e ele levou o overall. E eu achei assim, eu achei o trabalho que ele fez bonito, porque no Biodelta ele apresentou um shape
No Mister Santos, ele apresentou outro, totalmente diferente do que ele tinha levado para lá, entendeu? Ele foi elogiado. Então, de uma certa forma, tipo assim, ele me incentivou. Ele falou, ele brincou comigo, ô Frango, tenta lá, não sei o que tem, você tem um corpo legal. E eu, na verdade, assim, eu nunca botei fé em mim, no meu potencial. Eu acreditava, falei, puta, mano, e aí? Falei, dá nada, vai, tô aí, vou fazer, entendeu? E foi onde eu me ingressei. Aí eu comecei a fazer. Eu lembro que apareceu o meu primeiro campeonato, foi o Estreantes da FEPAM, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu tive 6 meses para me preparar. E como eu já conhecia os usos de anabolizante, que eu vinha tomando direto, sabia o que funcionava, o que não funcionava em mim, ele só me abriu o olho para uma coisa. Ele falou, só que é o seguinte, ele me perguntou como que era minhas alimentação, ele falou, não, tá errado, você vai ter que comer. Vai comer? Como? Mais do que eu como? Ele falou, meu, você vai ter que encher esse corpo aí. E foi onde eu aprendi a comer, entendeu? Aí ele falou, ó, ele me passou os macetes, ó, você vai comer de 3 em 3 horas, de manhã você vai comer aveia, você vai jogar proteína. Na época, como eu precisava ganhar peso, eu socava leite, entendeu? E foi. Eu comecei a comer. Meu, de repente, meu peso que eu não saía de 86 quilos, cara, era impressionante, era coisa de um mês. Eu tava com 95, 98, entendeu? Rápido, mas só que o meu corpo, uma coisa eu percebi, ele melhorou, ele aumentou o volume. Eu percebia, tipo assim, quando eu treinava, eu percebia minha musculatura cheia, densa, coisas que eu não sentia antes. Depois eu, com o tempo, fui aprender, entendeu? Que quando você tem bastante carboidrato no corpo, essas coisas, e você passa a treinar, o que acontece? O seu corpo ele precisa de energia, ele vai começar a jogar tudo aquilo lá para sua musculatura, que é onde você aumenta o volume muscular, entendeu? Aumenta assim, a base de água, porque quando você ingere carboidrato, ele leva a energia, e só que ele joga água para o músculo. Então o que acontece? Aí ele me ensinou o macete, falou assim, meu, você tem que comer proteína, carboidrato e proteína de 3 em 3 horas. Por que carboidrato e proteína de 3 em 3 horas? Simples, pelo fato do seguinte, por que eu crescia e murchava? Porque eu não tinha maturidade muscular. Quando eu passei como eu comia arroz, batata, isso, meu corpo ele enchia, mas ele enchia do que? De energia e água. Minha musculatura, ela tinha água. Eu jogava os anabolizantes, então o que acontece? Ele jogava energia e socava água para o músculo. Aí foi onde eu comecei a estudar, ele começou a me ensinar um monte de coisa, um monte de macete. E assim, quando você treina, tem uma lesão muscular, por exemplo, você rompe um fecho muscular, essa musculatura sua não é o anabolizante que vai melhorar ela, não é o anabolizante que vai fazer o seu músculo crescer. O que vai fazer o seu músculo crescer é a comida, é a proteína. Então o que acontece? Ele fez eu fazer uma associação de carboidrato com proteína. Ele mudou o meu esquema, eu mudei aí, foi aí onde eu mudei meu conceito de suplementação. Eu passei a comer, acordava de manhã, eu comia coisa que eu faço até hoje. Eu comia lá 100 gramas de aveia, colocava na época, era 40 gramas de proteína, entendeu? Naquela época eu aprendi o que? A pesar meus alimentos. Eu precisava fazer, como eu precisava encher o meu corpo, eu precisava de um off, entendeu? Eu precisava ganhar um volume, precisava ganhar um volume corporal, entendeu? E eu já vinha dos usos dos esteroides desde lá de trás, entendeu? E eu vinha brincando. E eu comecei a comer. Tudo que ele falava para mim fazer, eu fazia. Comia, dava de 3 em 3 horas. E, o cara teve uma paciência comigo, cara, que foi absurdo. Eu sou eternamente grato a ele por isso daí. Porque eu tô no meio por causa dele. Senão, eu acho que eu estaria patinando, vagando até hoje também, sem noção, sem informação nenhuma. Entendeu? Então ele me ensinou muita coisa. Eu passei a comer. Comia. 10 horas da manhã, ô Franco, você tem que comer. Porra, mano, mas caramba, mas eu não tinha fome, eu comia 7. Como que eu vou comer 9h30 da manhã? Não tinha. Se vira. Aí eu ia lá e pegar. Como eu fiz um off, eu não comia nada integral, eu socava tudo branco. Ela punha 400 gramas de arroz branco,
com 150 gramas de proteína na época, eu lembro. E punha lá 400 gramas de arroz branco, comia. Meu, você ia almoçar, mano, não cabia mais arroz, não cabia mais nada. 400 gramas de arroz e 150 de proteína. 3 horas da tarde, 400 gramas de arroz, mais a proteína de novo. 5 horas da tarde e 6 horas da tarde, proteína, meu, não aguentava. Da hora que tava 6 horas, meu, eu falei, puta que pariu, graças a Deus, vou parar de comer. À noite, eu jogava um pouquinho menos de carboidrato. Eu jogava lá 300 gramas, porque não cabia mais porcaria nenhuma, e jogava lá a quantidade de proteína. E antes de dormir, eu mandava um shake de albumina, que era o que tinha. Se eu não tinha albumina, eu cozinhava os ovos e comia ovo com gema e tudo e ia dormir, entendeu? Então, até então, eu precisava do quê? De peso. Eu precisava encher o meu corpo, porque o meu corpo, o que ele era? Ele era cheio d'água. Eu não tinha maturidade muscular, eu não tinha, tipo assim, eu tinha um volume, mas eu não tinha músculo, entendeu? Era por isso que eu ganhava e perdia, porque eu estava pecando na alimentação. Aí eu passei a comer, meu corpo foi mudando, eu ia percebendo meu volume muscular mais denso, eu percebi uma puta de um pump no treino, uma melhora nos treinos, entendeu? Sem uso de pré-treino, sem uso de nada, entendeu? Eu tinha energia de sobra no corpo, treinava forte, treinava bem, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu treinar, eu sempre fui uma pessoa assim, fiz as coisas erradas como todo mundo, mas eu sempre busquei o máximo de perfeição de movimentos. Um exemplo, se eu for fazer um supino no peito, se eu não encostar a barra no peito, eu não conto como repetição. Eu tenho essa mania. Muitos falam que dá lesão, mas eu acho assim, eu imagino assim, a sua fibra muscular, ela é que nem um elástico, cara. Se você trabalhar pouco ela, você vai ter pouco. Se você fizer ela alongar e voltar, você vai ter um rompimento maior, você vai ter um volume, uma densidade mais bonita. Então, todos os meus exercícios são o quê? É sempre esmagando. Mas e meus treinos de perna continuava ruim, entendeu? Porque ele me passou, ele me deu a luz na minha alimentação. Só que eu sempre treinei sozinho. E eu nunca tive parceiro de treino. E eu ia na onda dos personal de academia, onde a galera chegava em mim e falava, não, você vai treinar perna, você tem que descer 4 dedos e subir. Então aí eu, retardado aqui, ia lá, carregava lá 500, 600 quilos no leg e fazia movimento de 3 dedos e subia, entendeu? E achando que tava bonito, que tava abafando. Falei, porra, mano, 600 quilos no leg, sou foda. E na verdade, a parte de cima, como eu fazia tão certo, tão correto, ela foi desenvolvendo a base da comida e minhas pernas foi ficando para trás, a coxa foi ficando. Mas até então ia acompanhando, mas a minha perna, ela sempre foi assim, volumosa, mas ela era retida, entendeu? Ela tinha volume, mas era a base de água. Então o que aconteceu? Foi aí onde que eu fiz o meu off e eu precisava ganhar peso. Aí o que eu fiz no meu primeiro off? Eu pesquisei e falei, eu vou fazer o uso de insulina. Aí, só que a insulina é o seguinte, se você jogar uma superdosagem, se você fizer alguma merda com ela,